Hoje a gente escuta falar e fala muito sobre o que Jesus faria nessa situação, né? O que Jesus mandou eu fazer? E aí isso nos remete automaticamente aos mandamentos de Jesus, certo? E eu acho, né, na minha concepção, acho que na bolha que eu vivo, que essa relação de mandamentos de Jesus, né, mandamentos de Deus, ela é lidada com muita, como é que eu vou dizer assim? Com muita burocracia, tá? E eu não estou falando que ela não tem que ser dada a devida importância, porque isso é de extrema importância. Aquilo que Jesus mandou é de extrema importância. Mas eu acho que tem muita burocracia. E eu estava lendo um texto aqui hoje, né? Que é João 14, que ele fala, por exemplo, do Espírito Consolador, né? O Espírito que ele enviaria, né? Que ele fala assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Consolador, né? E aí ele fala quem é esse Espírito Consolador e qual a função desse Espírito Consolador. E eu fiquei um pouco intrigado com um certo momento do texto, tá? Mas assim, eu vou conduzir, né? Conduzir não, né? Mas assim, vamos caminhar nesse pensamento aqui, porque, né, você tem todo o direito de concordar, discordar, né, de forma pacífica, é claro. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse texto, ele tá lá em João 14:16, tá? E aí, o que que ele traz, né? Ele fala que esse espírito consolador viria, né? Eu fiquei pensando, esse espírito consolador é consolador do quê, né? Por que que ele é consolador? Né? Depois ele chama de espírito da verdade, né? E é o espírito de Deus, mas por que consolador? Ele vai consolar do quê? Hã? Pense que Jesus estava falando com seus discípulos, que estavam ali com ele fisicamente. E Jesus está falando: eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Consolador. O que, que é isso? É uma ideia de que quando eu for embora, né, Jesus falando, quando eu for embora, vocês vão ficar inconsoláveis. A tristeza, a falta, a saudade será tanta, será tamanha, que vocês serão inconsoláveis. Por isso, há a necessidade desse Espírito Consolador habitar nos discípulos de Jesus para que eles pudessem ter vida, a vida de Jesus. Então, isso a gente já traz o primeiro ponto para nós, né? A gente não tem essa ideia de que se a gente não tivesse o Espírito Santo dentro de nós seríamos inconsoláveis. E talvez seja por isso que a gente vê o tamanho vazio que é viver nesse mundo, né? Se até para nós a gente sente às vezes um vazio que a gente não deveria sentir, mas a gente sente. Imagine para as pessoas que não conheceram Jesus ainda, né? É, talvez até as atrocidades que acontecem, a gente deva pensar, é porque essas pessoas são inconsoláveis. Por isso que a nossa oração por consolo do Espírito Santo na humanidade, ela é necessária, certo? Então, partindo desse ponto, ele já fala que nesse primeiro versículo que eu falei, no versículo 16, ele coloca a fim de que, ou seja, a finalidade é que ele, né, o Espírito Consolador, esteja para sempre convosco. Essa é a segunda coisa, que nós temos o Espírito Consolador para sempre. Ele não iria utilizar a palavra sempre como forma de linguagem. É para sempre. É ele indicando que a presença divina está conosco para sempre. Então nós temos consolo para sempre, em todas as situações, em todas as adversidades, tá? E aqui eu não estou querendo ser incoerente com a dor do outro, mas em toda dor nós temos o Espírito Consolador para sempre. E isso nos traz é, aconchego, calma, esperança. Mas calma, eu já vou chegar naquele ponto dos mandamentos de Jesus. Vamos avançar um pouquinho. Jesus, nesse texto, lá pelo versículo 20, ele fala
que, né, nós conheceremos que eu estou no Pai e o Pai está em mim e eu em vós e vocês em mim, ou seja, seremos todos um. E no 21 ele fala: aquele que tem os meus mandamentos, ó, chegamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso é falado e repetido no meio cristão diversas vezes, né? Principalmente ali nos mais fundamentalistas, reformados e tal, né? E aí é aqui que eu quero chegar. Mas a gente tinha que partir do princípio de que o Espírito Santo Consolador está dentro de nós. Você pergunta o seguinte: quais os mandamentos? Assim, se nós só amamos a Deus, se nós só amamos a Jesus, se nós guardamos os mandamentos dele, quais os mandamentos? Cadê essa cartilha, Jesus? Aí você vira para mim e fala assim: é a Bíblia. A Bíblia é o manual. Calma, calma lá. Manual é uma coisa muito complicada, porque um manual, você pega, por exemplo, um manual para, sei lá, para fazer funcionar um relógio, né, de mesa. Nossa, aqui foi muito old school, né? Mas você pega um manual que é uma regra, né? Um manual de um jogo de tabuleiro é uma regra, você tem que lidar de acordo com ele. E eu não estou falando que você deve desobedecer a Bíblia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Bíblia, né? Ela é ela não é sobre regras, ela é sobre o caráter de Deus, é sobre o caráter de Jesus. Então, quais são esses mandamentos que revelam o caráter de Jesus que nós devemos guardar e assim amar a Jesus? Tá acompanhando comigo? E aí, eu fiquei pensando, porque toda hora que a gente fala isso, toda hora que a gente escuta isso, isso nos remete ao quê? À lei. E, de novo, não vamos entrar nesse assunto aqui, eu não estou falando que a lei não serve para nada. Mas, será que é isso que esse texto está falando? Na minha visão? Não sei. Não, ele está falando sobre os 10 mandamentos, aquilo que é a lei moral de Deus, né? Depois a gente pode falar sobre lei moral, lei civil, lei cerimonial de Deus, que tem esse entendimento teológico, né? Uma certa linha teológica tem isso. Mas eu penso, os 10 mandamentos? Pode ser, foi o que eu pensei muito tempo. Mas será que é isso? Será que a gente ama mesmo a Jesus se a gente não, se a gente só não cobiçar, por exemplo, as coisas do próximo? Ah, mas Mateus, você está falando só como se fosse fácil. Não, é difícil, eu erro bastante, todo dia. O que eu estou querendo dizer é, será que Jesus está falando sobre isso? E aí, o que eu fiz? Eu fui no texto e fui no contexto imediato. Se eu estou falando de João 14, eu desci um pouquinho para João 13. E João 13, lá no finalzinho, né, dos versículos 34 e 35, ele fala: eu tenho um novo mandamento. Meu Deus, por que novo? Na verdade, não era novo. Na verdade, ele só está preenchendo o que os discípulos não tinham entendido da lei. Coisa que nós precisamos hoje em dia. Preencher o que nós não entendemos. Né? Não através do nosso pensamento, mas através das próprias palavras de Jesus. E ele fala desse novo mandamento. E qual é o novo mandamento que está em João 13? Amem uns aos outros como eu vos amei. Gente, é o mesmo contexto. Ele ainda está conversando com seus discípulos. Então, guardar o mandamento, os mandamentos de Jesus, é o amor. Quando perguntam para Jesus quais são os grandes mandamentos, e ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, e outro que é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele preenche aqui, não ame só o próximo como a ti mesmo, ame o próximo, ou seja, amem uns aos outros como eu amei. Gente, isso é muito profundo. E é desta forma que nós amamos a Jesus. Pelo menos é isso que o nosso contexto aqui está trazendo. Então, isso aqui é incrível, porque ele diz na sequência desse texto que nós devemos, por exemplo, guardar a palavra. Olha lá, no versículo 23. Se alguém me ama,
guardará a minha palavra. Gente, o que que é a palavra de Deus? De novo, o nosso vício burocrático é levar isso para a lei mosaica, a lei veterotestamentária, né? Os 10 mandamentos. Mas ele está falando do que? Qual palavra que ele está falando? Do próprio Cristo. O próprio Cristo é a palavra de Deus. E não sou eu que estou falando. Está em João 1, né? Ele era a palavra, ele era o Logos, ele era o Verbo vivo, que era Deus e estava junto com Deus. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Então, nós temos que concordar que ele é a palavra de Deus e que aqui ele está falando sobre a palavra dele. Qual a palavra dele? A palavra do mandamento dele. Vamos dar mais um passo atrás? Qual é o mandamento dele? Mais um passo atrás? Amor, que nós acabamos de falar. Então ele está falando aqui que se nós guardarmos o amor dele, eu não estou relativizando muito o amor. Se nós guardarmos o amor dele, aí sim nós amamos a ele. Parece muito óbvio, parece muito claro, parece muito fácil, mas nós não fazemos isso. Nós não amamos uns aos outros como ele nos amou. Nós não conseguimos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós não conseguimos demonstrar o amor uns para com os outros. Tem outro texto que ele fala que no amor seria evidenciado que nós somos filhos de Deus. É disso que ele está falando aqui, certo? E aí, no final dessa perícope, quase no capítulo 15, ali no final do 14, ele fala que este Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ele nos ensinará o quê? Ele nos fará lembrar o quê? Jesus. Tudo que é sobre o caráter de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Porque foi através desse mesmo Espírito que Jesus fez, Jesus falou, Jesus foi, Jesus é. Quando isso habita em nós, esse Espírito Consolador, ele nos ensina e nos lembra que de todas essas coisas, essas coisas que Jesus fez, que Jesus falou. Então, eu acho que tudo isso vai culminar num ponto em comum, que foi o que Jesus falou desde o primeiro dia dele até o último dia dele. Em todos os 4 evangelhos nós podemos ver isso, todas as nuances neotestamentárias nós podemos ver isso, que é o amor, que Deus é amor, que o amor não tem fim, que o amor é o elo perfeito, que o amor é eterno, né? Que nós temos, por exemplo, a fé, mas a fé, num certo dia, ela não vai ser mais necessária, porque nós estaremos juntos com Jesus. Mas o amor ficará para sempre. Olha, a gente não dá devida importância a isso. A gente quer demonstrar o nosso amor através de moralismo, através de fundamentalismo, através de cuspir a verdade na cara das pessoas, né? A nossa verdade, a nossa razão. Mas nós não queremos ter compaixão como Jesus teve, amor como Jesus ama. Nós não queremos. Porque isso não. Chega desse mimimi, né? Chega desse jeitinho, desse negocinho, desse abraço, ai, desse querido. Daí nós estamos indo contra o próprio Jesus. Então, eu acho que esse texto é muito rico, como todo texto, ele é muito rico, mas ele culmina nisso, no amor. Eu acho que a gente tem que parar de ser burocrata e ser mais amor, mais amável, mais amoroso e assim por diante. Beleza? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, de maneira informal aqui. Né? Tive até que dar um blur aqui no fundo, porque estou no meio da sala aqui, mas enfim. Acho que foi uma boa reflexão. Isso aqui serve, né? Quando eu falo isso, eu falo pra mim, né? É mais uma gravação pra mim, mas se atingir uma pessoa pra mim, tá top demais. Que Deus abençoe a sua vida.